os irmãos a abrirem suas Bíblias, porque temos que lidar com algumas questões e aconselhamento, basicamente, está dentro da teologia moral, na área de ética. E na área de ética, você sabe, há situações que nunca serão totalmente satisfatórias em suas resoluções. Ou seja, alguns problemas e alguns enfrentamentos, você não terá uma resposta final que vai satisfazer a todo mundo. Dou graças a Deus porque o Senhor, na palavra dele, nos ensinou que Deus é extremamente tolerante. Você tem a poligamia de servos de Deus no passado. Não é? Você tem o Senhor sendo tolerante com o divórcio num determinado momento. E em outro momento, um dos momentos mais trágicos das Escrituras, durante o período de Esdras e Neemias, um divórcio ordenado, que trouxe profundos rasgos nos corações. De homens tiveram que despedir suas mulheres com os filhos, a fim de não trazer novamente a ira do Senhor. Eles tinham basicamente acabado de voltar do cativeiro, causado justamente porque eles haviam se deixado levar pelas nações à sua volta. E agora, alguns começavam a ver a mesma coisa iniciando-se dentro do povo. O próximo passo seria a idolatria. O próximo passo seria o retorno àquela sequência de abandonos regulares do culto ao Senhor. Aquele é um dos momentos mais tristes, mais trágicos. Você não deve pensar que aquelas mulheres que foram despedidas de seus filhos eram pessoas endemoniadas. Não, eram mães. Eram mães com crianças. Você pode olhar para ali e aí vemos esse pessoal que não trabalha com a Escritura toda, né? Eles não têm nem o sola Escritura, nem o tota Escritura. A Bíblia não é para eles ela somente como autoridade, e muito menos ela toda, em toda a revelação. E aí eles começam a falar de um Deus que é fogo consumidor, sem entender sequer o que isso diz. Porque há momentos com os quais nos deparamos nas Escrituras e que nos atingem assim. Isso deve nos fazer pensar sobre a seriedade de servir ao Senhor, principalmente sobre um dos temas prediletos do falecido e saudoso R.C. Sproul, que era a santidade de Deus. Dizia basicamente o que o pastor de vocês disse há pouco: o nosso problema é que Deus é santo e nós não somos. Então nos voltamos para a Escritura sabendo isso, que algumas situações serão difíceis e você nunca vai ficar satisfeito. Em 40 anos de ministério, que o Senhor me deu a graça de completar no domingo passado, 30 anos na mesma igreja, eu já enfrentei muita coisa que os meus colegas aqui já enfrentaram, talvez em menor número, mas se enfrentaram também, que é acabar o aconselhamento saindo dali derrotado. A pessoa sai às vezes, obrigado pastor, e você sai, não consegui falar nada que fosse útil. Uma vez um jovem chegou para mim, uma situação daquelas que eu acho que você mencionou aqui, a situação de... Sentou diante de mim e disse: pastor, a fulana desmanchou o noivado e disse que não vai casar comigo. E a situação dele era a seguinte: aquele homem tinha saído do seu trabalho todos os dias, ido construir a sua casa na mão, porque ele não tinha como pagar um pedreiro, então ele trabalhava e depois ia para lá e construía, aí já tinha colocado geladeira, já tinha colocado móveis, estava faltando quase nada, e o casamento já se aproximando, com a data lá marcada. Ele senta diante de mim e diz isso: pastor, ela disse que não vai casar comigo, não me ama, que ela se enganou e desmanchou o noivado. Eu fiquei olhando para ele. Sempre que uma pessoa senta diante de mim, irmãos, eu não tenho fórmula mágica, não. O coração humano é área de Deus, não é área de outro ser humano. Eu fico pensando, o que é que eu vou dizer, Senhor, para essa pessoa? A única coisa que eu tenho é a Escritura. Então eu tive uma revelação. Ninguém nunca teve antes. Falei uma doutrina que nem na Escritura estava. Eu simplesmente olhei para ele e disse assim, foi o que me veio à mente: não foi melhor agora, antes de casar? E ele fez exatamente assim. Eu não tinha pensado nisso. Ele saiu dali, refeito. Ele ainda chorou um pouco, mas refeito. Casou-se algum tempo depois, 1 ano ou 2 depois. Está casado até hoje, tem filhos. Uma maravilha. Você viu como é que eu sou esperto? Gente, você tem que fazer uns 10 cursos de mestrado, doutorado, para dar uma resposta óbvia dessa, que a Escritura ensina do princípio ao fim, na verdade, não é?
Às vezes o aconselhamento, irmão, está na coisa mais simples que você tem para dizer para uma pessoa e que ela não está vendo naquele momento. Mas você sai assim, gente, o que eu fiz ali? Aí Deus fala assim, você não fez nada. Aliás, como nunca você fez nada. Você nunca fez nada no ministério, não. Está pensando que você fez? E quem faz sou eu, não é você. Aí Deus ajuda a gente a ficar no lugar correto, não é? Mas haverá outras situações que surgirão para você e você pode não ser o pastor da igreja, você pode ser um irmão, uma irmã da igreja, alguém vem trazendo para você. E, meu irmão, certo que você talvez tenha que levar essa pessoa a um pastor. Talvez, em algumas situações, até um profissional. Mas o que a gente vai ver aqui hoje é que você precisa ter uma resposta para essa pessoa. Agradeço muito, pastor Leonardo, ele já colocou a base principal. Nós aconselhamos de acordo com o Evangelho. É a resposta. Você pode nem citar a palavra Evangelho no aconselhamento. Você pode não citar nenhum versículo bíblico, como eu não citei para aquele jovem. Eu citei a palavra de Deus, eu citei o princípio da palavra de Deus. Um princípio de sabedoria muito vivo no livro de Provérbios, por exemplo. Sobre as coisas que você enfrenta, as coisas que você não consegue prever e o modo como você reage a essas coisas. E como que lágrimas podem fazer com que o seu rosto fique turbado. O que significa que, como disse uma vez C.S. Lewis, nós nunca enxergamos bem com os olhos cheios de lágrimas. Alguém precisa ajudar, não é? Então é isso que a gente quer ver aqui. Eu queria que você já começasse sabendo isso. Algumas situações surgirão na igreja com uma pessoa não crente que você não vai ter aquela resposta final. Alguns adotam respostas finais que eu julgo às vezes serem traiçoeiras não bíblicas. Mas a igreja sai dizendo, não, fizemos o que tínhamos que fazer. Lavamos as mãos. Você não lava as mãos quando você é crente, irmão. Nenhum de nós aqui defende teologia de Caim. Você se lembra da teologia de Caim, não é? Ele perguntava, sou eu o guardador do meu irmão? Nós somos guardadores dos nossos irmãos, sim. Se não entendemos isso, nós não entendemos o Evangelho e não entendemos igreja, pelo menos na plenitude desses conceitos. Mas vamos ao texto bíblico, Colossenses, capítulo 3. Eu peço que você fique com a Bíblia aí aberta, porque o texto realmente é esse que está no versículo 16. Você sabe, Colossenses tem a sua irmã gêmea mais famosa, que é a carta aos Efésios. E às vezes ela fica um pouco assim na obscuridade, porque a outra é mais famosa. Mas esse texto aqui você encontra lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, Paulo diz que nós devemos nos deixar encher do Espírito Santo, ser sempre cheios do Espírito Santo. E aqui ele substitui isso pela exatamente a outra coisa, sem a qual não existe enchimento do Espírito Santo, que é a palavra de Cristo em nós. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra que o Espírito Santo inspirou, a palavra de Cristo. Não, eu não estou trazendo isso apenas para o âmbito intelectual e não estou equacionando ser cheio do Espírito Santo com ter a Bíblia memorizada, ou mesmo discutida, ou mesmo pensada. Não, existe o aspecto espiritual. É o Espírito Santo, é o Deus Espírito, que é digno de adoração, é digno de ser adorado tanto quanto o Pai e o Filho. E, por causa disso, mudanças espirituais, crescimento, maturidade e experiências com Deus, as que Ele resolver dar, porque Ele é soberano nisso, estarão na vida daquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. É comum ver enchimento do Espírito Santo no livro de Atos, igual a ousadia na pregação. Não é fazer curas e milagres. O que Deus faz quando Ele quer. Mas, principalmente, como você vai ver aqui, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra de Cristo, vai se refletir em coisas a respeito das quais a gente nem sempre dá a mesma importância. Então, vamos começar com o versículo 16 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, que diz assim, habite, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
E a gente fica somente com isso aqui, mas vamos lembrar, a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Tá? E às vezes essas divisões são boas, e às vezes essas divisões não são tão boas. No livro de Efésios e no livro de Colossenses, ela é mais ou menos esse tipo de divisão. Por exemplo, logo a seguir, antes do verso 18, os deveres da família. Só que Paulo não está falando dos deveres da família, embora ele escreva sobre os deveres de mulheres, de homens, de pais, de filhos, de servos e senhores. Mas ele não está falando sobre isso, ele está simplesmente estendendo o que ele começou a falar no versículo 16, sobre ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios, ser cheio do Espírito Santo, como em Colossenses, significa primeiro a adoração, depois a comunhão da igreja e depois o reflexo disso em todas as áreas da vida. Cheio do Espírito Santo é o homem que ama sua mulher sacrificialmente. Cheia do Espírito Santo é a mulher que se sujeita ao seu marido, à liderança do seu marido. É o filho, o adolescente, o jovem que submete à autoridade de seus pais, e os pais que não levam seus filhos ao desânimo, que não suscitam ira de seus filhos, mas os criam na demonstração e no temor do Senhor. E isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é a pessoa que prega com jargões, não é a pessoa que prega falando aleluia como se fosse vírgula. Não é a pessoa que diz que curou isso e aquilo. Você pode curar, você pode ser usado por Deus e você pode ir para o inferno no final. Isso aconteceu com Judas. Judas recebeu autoridade. Judas é aquele caso que ilustra bem Hebreus 6. Se você tem dificuldades com Hebreus 6, de 4 em diante, olhe para a situação de Judas. Ali é uma figura, uma ilustração muito viva daquele caso. Ele recebeu autoridade, ele saiu com os discípulos mais de uma vez, ele pregou o evangelho, ele teve autoridade sobre doença, ele teve autoridade sobre os demônios, porque a autoridade nunca é nossa, ela sempre é de Cristo. E Cristo deu autoridade. Essas coisas não revelam a plenitude do Espírito Santo. Essas coisas podem revelar o uso que Deus faz até de uma mula. Essa é uma das coisas que sempre me encorajou muito para o meu ministério, foi isso, pastor. Se Deus pode usar aquela mula, eu posso ser usado no ministério. Não, eu falo sério, a minha esposa sabe disso. Em 1995, logo no início do ano, eu tinha acabado de assumir a igreja lá na Tijuca. Eu falei para ela, Rosane, eu sou o cara mais improvável para isso. Olha a igreja, essa igreja tem um histórico de pastores que duraram muito pouco tempo. Eu não sou o cara para isso. Quanto tempo eu ficarei lá? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. E o simples uso não significa que você está agradando a Ele. Muitos chegarão naquele dia e vão dizer para Jesus, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo, em teu nome. Eles vão ouvir de Jesus as palavras mais tristes que alguém pode ouvir, não conheço vocês. Mas aqui Paulo está dizendo para a gente o que é ser cheio do Espírito Santo. E aqui, no verso 16, então, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa é a primeira coisa. A palavra tem que habitar em você. Mas esse foi o tema do pastor Leonardo, eu não preciso repetir. Instruí-vos e aconselhai-vos. Sim, instrução, é preciso instrução. Talvez alguém aqui tenha um pouco mais sensível, tenha ficado assim, mas o pastor falou tanto em livro, leia esse livro, leia aquele livro, leia aquele autor. Meu irmão, o que são os livros? O mesmo que são os credos e confissões. Por que nós precisamos de credos e confissões? Porque já no Novo Testamento você tem pequenos pedaços de credos, como por exemplo, o que é um credo, ou talvez um antigo hino batismal lá em Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes... Lembra disso? Isso pode ter sido uma fórmula, ou um hino cantado no batismo, ou uma confissão declarada no batismo. Como é que você sabe disso? Por causa do ritmo na língua original, por causa da forma como as palavras estão ajustadas ali na língua original. Há várias coisas dessas, vários fragmentos desses no Novo Testamento. Por que isso? Por uma razão muito simples. Porque o herege sempre vem com a Bíblia debaixo do braço. Se ele chega e ele está carregando o Corão, ele não é um herege, ele é um islâmico que precisa do evangelho. Se ele vem carregando lá
o Evangelho segundo Kardec, ele não é um herege, ele é um espírita como eu fui criado no espiritismo até os 11 anos de idade, e que precisa de salvação. Não, o herege, ele vem com uma Bíblia, e aí você precisa abrir a Bíblia e você precisa perguntar para ele, será que nós cremos do mesmo jeito? Como se define isso? Credos, confissões e bons livros. Credos, confissões e bons livros não são a Escritura, não têm autoridade da Escritura, precisam passar pelo crivo da Escritura, mas eles têm o benefício de definir o que a Escritura está dizendo. Para saber se eu e você cremos do mesmo jeito. Sim, é preciso saber se eu e você cremos do mesmo jeito. A Bíblia é um livro. Como já tem sido dito, ela é a mãe de todas as heresias. O herege, ele vem com a Bíblia debaixo do braço. Por causa disso, é preciso que haja instrução. Por causa disso, os livros estão ali. Por causa disso, os livros são sorteados. Leia esses livros. Eu fui aproximado da fé reformada porque resolvi pegar um livro para contestar. O nome do livro, Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Que eleição, coisa nenhuma. Eu lá tenho tempo a perder estudando essas picuinhas de palavra. Eu estou pastoreando uma igreja, eu preciso pastorear, eu preciso pregar a Cristo. E agora vem um camarada me dizer que os batistas têm relação na origem com a doutrina da eleição? Não, isso está errado. É uma coisa muito perigosa é você começar a ser honesto com as coisas que você encontra pela frente. Foi o que eu fiz. Eu vou ler esse livro, contestar esse livro. Só que eu não consegui contestar o livro. Cada página, tanto no aspecto teológico, bíblico, como no aspecto histórico, o autor foi colocando ali as razões e eu não tinha como escapar daquilo, a não ser que eu fosse desonesto. E Deus me deu a bondade, a graça dele de ser honesto com com tudo que chegasse a respeito do Senhor. Eu já tinha sido desonesto 9 anos, estava repartindo aqui com os pastores ainda há pouco. 9 anos antes, em 1986, fui a uma conferência da CEPAL, lá em Águas de Lindóia. A Fiel, fazendo o que sempre fez durante toda a sua existência, colocou um livreto em cada cadeira, para cada pastor. Eu peguei o livreto, o nome do livro, um antigo evangelho. E o que era isso? J.I. Packer, que já foi citado aqui hoje, J.I. Packer, ele tinha escrito um prefácio para uma nova edição de um livro do puritano John Owen. O nome do livro do puritano era bem puritano o nome mesmo, né? A Morte da Morte na Morte de Cristo. O nome. E numa nova edição em inglês, Packer escreveu um prefácio que ficou tão bom que a Fiel lançou o prefácio aqui. Eu peguei, levei para o quarto, quando cheguei lá, abri e comecei a ler. E a palavra predestinação, eleição, essas palavras apareceram, eu fechei, joguei na mala, cheguei em casa, coloquei lá na estante. Eu não tenho tempo para isso. Só voltei a esse livro 9 anos depois de ser derrotado pela palavra de Deus. Não foi o livro do Bob Self, foi a palavra de Deus. Aí eu peguei o livro lá. Lembra do grande teólogo Chaves? Volto com arrependido? Ah, vocês sabem, né? Então, pois é. Irmãos, instruí-vos, tem instrução. A nossa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E depois que você é instruído inicialmente, você não sabe quase nada. A maioria dos que estão aqui, quando se converteu, talvez tenha sido capaz de fazer a confissão de fé mais simples que existe na Escritura, a mais curta delas, feita pelo eunuco lá de Candace, rainha da Etiópia, quando chegou diante de água e perguntou para Filipe, tem água aqui, o que é que impede que eu seja batizado? Filipe, como um bom batista, disse, ele era batista, porque ele falou, primeiro você tem que ser crente, depois batiza. Desculpe algum presbiteriano aí. É que eu tenho uma filha que é presbiteriana e eu adoro mexer com ela com essas coisas. Mas ela vai se reconverter e voltar para a igreja batista algum dia. E Filipe disse, se você crê, é lícito. E qual foi a confissão de fé dele? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Peraí, mas você subscreve a confissão de fé batista de 1689? Não, perguntou isso. Não. Ele ficou totalmente satisfeito. Porque naquela curta frase ele falou o Evangelho.
sem entrar em muitos detalhes. Não é? Então, a partir da primeira instrução, você precisa continuar crescendo. A sua fé vai continuar sendo alimentada dia a dia pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não com o intuito de você entrar em discussões. Paulo fala a Timóteo, a Tito, não entre nessas discussões. Perca tempo com discussão que não vai levar a nada, só a dissensão. Você se prepara para pregar o Evangelho. Então, instruí-vos mutuamente. No texto grego, a palavra que é traduzida por mutuamente são duas palavras diferentes, mas que ocorrem muitas vezes no Novo Testamento, a gente já vai ver algumas delas. Mas ela aparece duas vezes. Literalmente lá está assim: instruí-vos mutuamente e aconselhai-vos mutuamente. Você sabe, Paulo está escrevendo em grego, mas ele é um judeu. E um judeu, um semita, quando quer dar ênfase, ele não tem itálico, ele não tem sublinhado, ele não tem negrito, ele repete. É por isso que você vê aquelas repetições, aqueles paralelismos, por exemplo, muito comuns nos Salmos, no livro de Provérbios, em outros livros de sabedoria, mas comuns também em outros momentos aí, né, em que se repete alguma coisa, está se dando ênfase. Paulo está dando ênfase. Instruam-se mutuamente, aconselhem-se mutuamente, na minha versão. Outras versões está admoestem ou exortem, mas a palavra usada aqui nem é uma palavra que Paulo costuma usar muito, que tem a ver com exortar, com consolar, e que é um ajuntamento de significados. A gente não tem uma palavra em português só para isso. Paracaléu é um verbo que ele usa. Talvez você se lembre que é usado com relação ao Espírito Santo, que é o parácletos. Porque o parácletos é um que consola, mas ele também exorta, ele também orienta, ele também fica ao lado, como se fosse um advogado, entendeu? Ele dá direção a você. É tudo isso aí que o Espírito Santo faz. Paulo aqui não está usando essa palavra, está usando uma outra palavra que tem mais a ver com a mente, com a condição da nossa mente, condição da nossa alma, do nosso espírito, realmente. Quando ele diz, aconselhai-vos, na minha versão, né? Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nota, ele falou, instruam-se uns aos outros. Peraí, instruir é função do pastor. Não, o pastor é responsável pelo ensino na igreja. Todo ensino na igreja precisa estar debaixo da autoridade dos presbíteros da igreja. Inclusive a música. Porque pouca coisa ensina mais na igreja do que música. E se a gente estiver cantando música com doutrina errada, ou mesmo a forma da gente apresentar a música estiver equivocada, nós estamos ensinando a igreja alguma coisa errada. Por isso, quem é que tem que entender disso? Quem é que tem a obrigação, quem recebeu isso de Deus? Os presbíteros, os pastores da igreja. Né? Isso não tem discussão. Música na minha igreja é comigo, com os pastores da igreja. Não é com músico. O músico tem que entender de instrumento, o músico tem que entender de melodia, de harmonia. Eu sou músico. Eu já regi corais, eu toco de vez em quando na igreja. Mas eu digo para eles, irmãos, ensino é coisa do pastor. Professor de escola dominical, é pastor que tem que indicar. Sim. Dá-se às vezes, eu tenho certeza que isso não acontece aqui, mas dá-se às vezes o caso do pastor estar pregando uma coisa no púlpito e o professor de escola dominical, a professora das crianças, ele está ensinando uma coisa completamente diferente. É por isso que as revistas de crianças da minha igreja passam por mim, passam pelo outro pastor antes. Eu preciso saber o que está sendo ensinado, porque a ordem é que os crentes se instruam uns aos outros, mas eu sou o episcopos, o bispo, o supervisor. É a função do pastor. Então não fique chateado quando o pastor diz, irmão, tem que essa música aí não dá. Às vezes esse ritmo aí não dá. Por quê, pastor? Ritmo tem fé, ritmo tem alguma... Tem. Os gregos chamavam de ethos. Ethos musical, porque a música causa alguma coisa em você. Tem igreja que você vai cantar nela e daqui a pouco você está dormindo. Uns cantam mal. A congregação canta mal. Por quê? Porque não foi ensinado a cantar. O que não foi ensinado é que o principal ato musical de uma igreja qualquer é o canto congregacional. Por quê? Porque é quando todo mundo canta. Quem é afinado, quem tem bom ouvido, quem não tem. Sim, ser desafinado é um problema do ouvido, não é de audição, é de ouvido, ter um ouvido treinado. Eu já peguei gente completamente desafinada e coloquei para ser solista. Passa, treina aquela pessoa, ela vai aprender. Treina o ouvidinho dela.
Mas no canto congregacional, canta quem tem voz bonita, quem não tem a voz tão bonita, canta quem tem ouvido bem treinado, canta quem não tem, canta o pequeno, canta o idoso, canta todo mundo, canta quem tem voz forte, canta quem tem voz fraca, e Deus fala assim: anjos, façam silêncio que aquela igreja está cantando. Eu quero ouvir o louvor que eles estão cantando, porque eles estão apresentando louvor em Cristo. Não é por causa da minha voz, por causa dela ser muito boa, ou porque eu humildemente tenho uma voz fraquinha, não. É única e exclusivamente por causa de Cristo que o nosso louvor é aceito ao Senhor. Então o ensino é supervisionado pelo pastor, mas os crentes têm que estar prontos para ensinarem uns aos outros. Por quê? O primeiro ponto que eu posso tocar aqui é a questão da membresia. Sem uma membresia consciente, não há aconselhamento mútuo que funcione. E, meus irmãos, uma das coisas mais difíceis que eu tenho encontrado para fazer, para ensinar e para ver funcionando é membresia consciente. É o irmão, é a irmã que sabem das suas responsabilidades. Quais são elas? Não tem nada a ver com os cargos que você recebe na igreja. Talvez com alguns, mas não é esse o conceito. A responsabilidade, por exemplo, de ser modelo para as crianças. As crianças são como esponjas, elas absorvem tudo que está à volta delas, inclusive antes mesmo de conseguir entender o significado das palavras. Elas sabem o que é importante para você, papai, para você, mamãe. Elas sabem o que realmente é importante, não o que sai da sua boca. Elas sabem, e elas estão vendo. Elas sabem se a igreja realmente ama a adoração, ama o culto, reverencia o Senhor, ou se está ali simplesmente esperando que chegue aquela parte que eu mais gosto, ou a música que eu prefiro. As crianças estão vendo minha atitude na pregação. Eu estou adorando a Deus quando ouço a pregação, ao mesmo tempo eu estou comparando com o que a Escritura diz para ver se é assim. Você é exemplo e modelo para os mais novos na fé, não importa a idade deles, que vão observar. Você é modelo e é exemplo para os seus parentes não crentes. Às vezes alguém chega para mim e diz: pastor, eu não vou vir semana que vem no culto da manhã, porque vai chegar uma visita lá em casa, uns parentes que eu não vejo há um tempo. Eu falo assim: tenta fazer isso com o muçulmano. Tenta. Aí chega um parente lá na casa do muçulmano, na hora da oração que ele tem que fazer. Pergunta se ele vai deixar de fazer aquela oração para atender o parente. Eles têm um falso Deus. Mas a gente troca qualquer coisa. Eu não vou poder. Que bênção que é quando seu parente ouve assim: olha, fica aí, está tudo aí pronto. Tá? Se você quiser ir para a igreja comigo, eu vou ficar muito feliz. Daqui a pouco eu estou de volta, fica à vontade aí. Vou lá participar do culto junto com meus irmãos e volto. Que testemunho bom, né? Você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser mal educado, você pode avisar isso com antemão, e depois você pode separar bastante tempo para essa pessoa. Mas você sabe explicar por que você viria todo domingo à igreja? Se você conhece o Evangelho, você sabe. Se você não conhece, você vai ficar realmente dando desculpas aí. E tentando até se justificar. Entende? Você tem que instruir. E você vai instruir crentes e não crentes. Isso é necessário. E para isso você precisa conhecer o Evangelho. E note que Paulo, depois de falar da instrução, ele fala do aconselhamento mútuo, que é feito em toda a sabedoria. Paulo não está esperando que você aconselhe baseado na sua boa, completa e muita experiência. Paulo não está esperando que você aconselhe baseado na sua intuição ou no seu conhecimento. Essas coisas até vão entrar, elas têm o seu lugar lá quando sujeitas ao Espírito Santo. Paulo está esperando, o Espírito está esperando que você aconselhe, que você exorte, que você console, que você fortaleça, que você encoraje, com base na palavra de Deus. Lembra? A palavra habite ricamente, a palavra de Cristo habite ricamente. Ou, no texto de Efésios, o Espírito Santo esteja enchendo você em toda a sabedoria. Então, instruam-se mutuamente naquela palavra de sabedoria que inundou você, habite ricamente. Não é um pouquinho, não é um balde lá cheio pela metade, é transbordante. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, memorize a Bíblia, converse sobre a Bíblia. Tenha tempo de leitura devocional.
Não tenha medo de ser legalista com isso. Deixa a palavra de Deus absorver o seu coração. Inunde-a o seu coração. Que ela permeie a sua mente. Tudo isso acontece. Você, além de saber, como um membro consciente que tem que instruir, você também vai saber uma segunda coisa, que você é guardião da doutrina. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é guardião da doutrina, é guardiã da doutrina. Não é só o pastor. Estava no Canadá, e uma das minhas filhas mora lá, e estávamos lá num período da pandemia. Só conseguimos chegar lá quando a nossa primeira neta lá nasceu justamente no ano da pandemia, né? E nós só conseguimos chegar lá quando os voos foram restabelecidos 4 meses depois. E no Canadá, naquela altura, você não podia ter ninguém em sua casa. Nem parente, nem nada, só quem morasse na casa. Minha filha conseguiu uma permissão especial do governo canadense para que a gente fosse para lá. Era o primeiro filho dela, no caso, a primeira filha dela, e só podia ter eles 2 lá, e os 2 estavam exaustos. Meu genro estava estudando muito, e o estudo tinha se tornado online, né? Estudava de manhã cedo até altas horas, só parava para trocar fralda e para dar banho na Jasmine. E o resto do tempo, a minha filha, que estava de licença do trabalho, ela ficava lá com a bebê. Ele parava ali, mas ele tinha muito estudo. Quando chegamos lá, eles estavam muito cansados, né? Assim. Então, naquele período, a nossa igreja aqui, que ficou fechada por pouquíssimo tempo, o tempo restrito que a Prefeitura do Rio de Janeiro colocou, então, início de junho, a gente já estava lá, já tinha voltado, estava fazendo seus trabalhos e toda semana nós nos reunimos. Eu me reúno com os líderes de culto. Todo domingo, às 17 horas, nós temos essa reunião. Naquela altura, por causa das circunstâncias, estávamos fazendo online e estávamos fazendo num dia de semana. E a reunião tem simplesmente o seguinte objetivo, de fazer uma análise de tudo que aconteceu entre uma reunião e outra. Ou seja, desde o culto passado, domingo à noite, até o culto da manhã, do domingo, antes daquela reunião. É isso que a gente faz. Aquela reunião tem 4 objetivos secundários também. Os irmãos precisam saber fazer elogio, precisam saber receber elogio. Eles também precisam saber fazer críticas e receber críticas também. Isso é muito importante. E a gente não está analisando as pessoas, a gente está analisando o serviço prestado à congregação. Como foram as músicas, como foram as leituras, como foram as orações que fizemos, e tudo isso quer dizer. Mas eu estava preocupado com alguma coisa que eu já vinha ensinando à igreja. E aí eu fiz uma pergunta àqueles líderes ali. Escuta, o pastor Maurício morrer agora, não significa voltar daqui a alguns meses, não significa morreu, acabou, não vai ter mais. Mas deve ser a primeira coisa que vem à sua cabeça. Eles ficaram pensando assim, pensaram, falaram algumas coisas corretas, ninguém falou nada errado. Mas eu disse para eles, eu queria que vocês tivessem o seguinte, a primeira coisa na cabeça de vocês é a seguinte, o pastor morreu, a igreja só não tem um pastor agora, naquela época só tinha eu como pastor na igreja, e o primeiro pensamento tem que ser, necessariamente, ninguém vai mexer na doutrina dessa igreja. Para mexer na doutrina dessa igreja tem que passar por cima de mim. Era isso que eles tinham que estar pensando. Foi isso que eu coloquei, que eu inculquei na mente deles. Sejam prontos para isso. Então, se o pastor dessa igreja faltar por qualquer motivo, ou os pastores, não é um momento de ficar, e agora, o que vai acontecer? Muitas igrejas têm aberto as portas para lobos por causa disso. Por causa de uma membresia que não entende que a doutrina não é a doutrina do pastor, é a doutrina da igreja. O que me leva a um outro ponto que forma o arcabouço para uma membresia consciente. Por quê? Porque a membresia consciente é o ambiente propício e o único realmente que promove aconselhamento mútuo. E o outro ponto, então, é confessionalidade. Eu não sei qual é a situação aqui da igreja, não procurei saber. Mas uma igreja que subscreve uma confissão de fé, para o herege que chega e para o membro da igreja que está, ela apresenta, é assim que nós cremos nas Escrituras. Há igrejas que adotam uma confissão de fé histórica, batista de 1689, que é a segunda confissão de fé de Londres, ou há igrejas que elas constroem sua própria confissão de fé. Ou preferem uma outra, que é muito boa também, que é a confissão de fé batista de New Hampshire, que até 1988 foi basicamente a confissão de fé dos batistas brasileiros,
Depois trocaram por essa declaração de fé que está aí, que eu acho meio água com açúcar. Não acho meio, eu acho bastante água com açúcar. Eu era da Convenção Batista Brasileira naquela época. Infelizmente, houve essa troca. Mas quando você apresenta uma confissão de fé, a pessoa que chega, ela não chega no processo de membresia e diz, mas eu noto que os irmãos aqui fazem assim, mas eu não penso muito assim. Por que o irmão não pensa? Porque eu creio que é assim, que é assim, mas que não é isso que os irmãos... Então, tá, ok. Tem uma igreja aqui ao lado muito boa, pode ir para lá. É exatamente o que eu faço, irmãos. Chega lá, irmãos, é isso aqui. Mas, pastor, meu irmão, não estamos colocando em discussão o que essa igreja crê. Isso já foi pensado, isso já foi orado, isso já foi assumido. Isso é o que nós cremos. Se o irmão não crê assim, tem a igreja do pastor fulano aqui, tem a igreja do pastor cicrano ali. Vá para lá. Pronto, vai servir a Deus lá e vamos até cooperar em muitas coisas. Mas você não pode se tornar membro da igreja local se você não está afinado com a igreja local. Note, eu não estou dizendo que você vai concordar em 100% das coisas, com tudo que o seu irmão pensa, mas você tem que concordar com os pontos que a igreja aponta numa confissão de fé. E quando isso acontece, você dá uniformidade à membresia da igreja. E uniformidade na membresia significa que cada um é guardador do seu irmão, cada um se sacrifica pelo seu irmão, cada um está pronto a servir ao seu irmão. O pastor falou aqui uma coisa muito importante. Ele falou que há aqueles irmãos na igreja. Eu custa-me crer que haja pessoas assim aqui, pastor. Acho que o pastor deve ter falhado na sua análise. Aqueles irmãos na igreja que são os esquisitos da igreja. A gente rotula como estranhos. Eles não são exatamente igual a nós, que tem aquele grupo de gente legal na igreja, não é? Gente fácil, gente que está sempre, tem aquele que vem uma vez ou outra, está aí. Ele não falta o suficiente para você discipliná-lo, mas está aí, você vê que ele não veste a camisa. E aí a tendência é ir deixando de lado, cada vez mais de lado. Mas tem aquele grupo que é o grupo bacana, o grupo legal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia nos fala. Você não é tão legal assim. Você não é tão bacana quanto você pensa. Nenhum de nós é. Tem hora que você pode ser muito chato. Tem hora, minha irmã, que você pode ser muito difícil. Talvez não seja a sua característica. Eu tinha um professor no mestrado, o pastor Reverendo Heber Campos, o pai, não o filho. E não tem Espírito Santo. É só pai e filho mesmo lá na família. Mas ele me disse uma frase que eu gostei muito. Ele disse assim, meus irmãos, Deus ama o que não presta. É por isso que nós somos salvos. Eu peguei isso para mim, eu não presto. Deixa eu dizer para o irmão não presta, a irmã não presta, não. É que Deus ama o que não presta. Nenhum de nós presta. Comparados com Deus, com a sua santidade, mas às vezes comparados com os outros mesmo, nós vamos notar, a gente não presta. Só que a gente gosta de achar que sim. A gente gosta de achar que a gente é especial. Por isso a gente não se vê como servos uns dos outros. E aí aquele irmão, aquela irmãzinha, que é um pouco mais tímido talvez, que tem um jeito que pode ser realmente um pouco estranho, fica de lado. Quando você lê 1 Coríntios 12, você descobre ali algumas situações. Primeiro, nenhum membro tem o direito de dizer, vocês não precisam de mim. Eu não sou olho, eu não sou boca, eu sou só o dedo mindinho do pé. O ensino ali, e é triste que entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, todo mundo se perca na questão dos dons espirituais. É triste isso, né? Tem textos na Bíblia, pastor, eu costumo dizer, que às vezes uma palavra, uma expressão faz a gente perder o texto todo. Paulo fala aos Coríntios sobre o batismo dos mortos. A gente esquece todo o capítulo 15 sobre ressurreição e tudo que tem de bom ali para ficar com batismo no morto, batismo de morto, batismo de morto. Em Colossenses ele fala que alguns estavam fazendo algo que dava a entender que era culto dos anjos. O tema principal de Colossenses é a preeminência junto com a suficiência de Cristo. Mas a gente perde tudo isso que a gente agora vai discutir se os anjos estão no culto, se eles, o que eles pensam, o que eles fazem. Quando o anjo, a última coisa que o anjo quer é que você se lembre dele. Talvez algum deles já tenha aparecido para você. Talvez já tenha te ajudado, você nem sabe. E eles não estão nem aí para isso. Então tem algumas palavrinhas, né,
E a gente se perde lá nos dons espirituais e discute para lá, discute para cá. Quando um ensino muito mais interessante do que esse é o fato de que nenhum membro da igreja pode dizer: eu não sou boca, eu não sou olho, eu não estou na cabeça, eu estou lá fazendo mindinho do pé esquerdo ainda. Se você for destro, porque se você não for, tem que ser o contrário, né? Para se diminuir. Não, você não tem o direito de dizer, eles não precisam de mim. Minha irmã, meu irmão, que talvez não tenha estudado tanto quanto, você não tem o direito. Da mesma forma, os outros não têm o direito de dizer, não preciso de você. Não precisamos de você aqui. Entende? A membresia de uma igreja é algo tão sublime, é algo tão miraculoso, que a gente precisa ser lembrado disso de tempos em tempos, para que eu me veja como servo dos outros irmãos por causa de Cristo. É por isso que a instrução e o aconselhamento mútuos são na palavra, na sabedoria. É por causa disso. É por isso que membresia consciente é uma das coisas mais difíceis da gente ensinar na igreja. As pessoas tendem a se esconder numa igreja. A nossa igreja talvez seja um pouquinho maior do que essa só, mas você não consegue se esconder. Teve gente que já bateu lá na igreja, bateu na trave e foi embora. Porque eles sabem que nós vamos atrás da pessoa. Chegou um irmão lá que passou pelo processo. Nosso processo de membresia é um processo longo, é difícil, não é fácil entrar, não. Eu gosto muito daquele conceito do Mark Dever. Mantém a porta da frente bem estreita e a porta dos fundos bem aberta, bem larga, né? Difícil entrar, fácil sair. Mas ele conseguiu passar e daqui a pouco começa não só a ausência, mas uma atitude com a esposa que... Não é? E aí daqui a pouco os homens estão lá, batendo na porta. E foi reclamar. Porque está todo mundo vindo. Você sabia que ia ser assim. Se foi avisado disso, é porque isso é uma igreja. Você está achando que você vai fazer as coisas dentro de casa, com a sua esposa, e nós não vamos fazer nada? Não, pastor, mas está se metendo na vida? Não estamos nos metendo na vida, não. Os crentes abrem a sua vida para os outros porque nós estamos ligados, não porque concordamos a respeito das coisas uns com os outros, nós não estamos ligados por afinidade, que é o grande ensino que Paulo dá aos filipenses. Não façam nada por partidarismo, que pode ser traduzido como afinidade. Eu faço mais coisas aqui porque esse grupo faz mais parte da minha vibe, então estamos... Mas ali não é tão, não dou o mesmo apoio. Não, a igreja não faz por afinidade, a igreja não faz por partidarismo, a igreja faz tudo pactualmente. Nós estamos debaixo de uma aliança, e essa aliança com o Senhor é que estabelece a aliança com os demais irmãos. A nossa unidade, o nosso amor mútuos vem dessa aliança, não porque nós tenhamos afinidades. Você não vai ter a mesma afinidade com todo mundo. E, no entanto, você vai ter que chegar para alguém com quem você talvez não ande muito para fortalecer, para consolar ou mesmo para confrontar. Eu não vou falar com fulano, não, porque eu não conheço muito bem. E não conhece muito bem por quê? Porque não quis, porque não chegou perto antes, mas agora, talvez aquele irmão ou aquela irmã precise ser confrontado, e você tem que fazer isso. Talvez você não consiga fazer direito, chame alguém com mais experiência, chame o pastor, eu notei isso, eu quero fazer, mas eu nunca fiz, e eu já devia ter me aproximado lá, então vamos lá, porque você tem essa obrigação, você tem esse dever. A família de Deus é assim. Já observou o Salmo 133? Bom como maravilhoso, ou como suave, dependendo da tradução, é que os irmãos vivam em união. E aí depois vem uma descrição de quê? É como óleo precioso, não é? Que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba. A barba de quem? Por quê? Por que de Arão? Por que o óleo? Por que desce até a orla dos seus vestidos, que são as vestes sacerdotais? Não está ali por acaso, não. Está ali porque o sacerdote é um ministrador do pacto. Dentro da antiga aliança, o sacerdócio levítico é o mediador pactual, ou pelo menos representa a mediação pactual.
E note bem, o Salmo 133 não foi escrito para uma igreja desse tamanho, onde todo mundo pode cantar e se cumprimentar em 10 minutos. Ele foi escrito para uma nação que estava espalhada num pedaço de terra. Vamos colocar aí, para colocar a coisa menor que eu consigo imaginar e que cabe ali, Sergipe, acho que é o menor estado do país. Mas mesmo em Sergipe, as pessoas que moram em Sergipe não conhecem todas as outras. Ou você acha que conhece? Você conhece todo mundo que mora aqui? Parque Alvorada? Conhece? Na rua ali. Você conhece as pessoas ali? Você acha que os israelitas dariam as mãos para cantar quão bom e quão suave é? A ideia não é que eles tivessem afinidade. A ideia é que eles estavam sob o pacto, mas também estavam sobre o pacto. Entendeu? Eles estão debaixo de tudo que o pacto mosaico e abrâmico significam, mas também estão debaixo desse pacto. Mas também estão sobre esse pacto, no sentido de que é sobre esse pacto que os seus relacionamentos funcionam. Quem se encontrava em Jerusalém para as festas anuais não conhecia todo mundo. Jerusalém podia triplicar o tamanho. Mas ainda assim, se tinha nascido de Abraão, estava debaixo do mesmo pacto. Quão bom, quão suave é, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Não pense nunca mais numa igreja cantando. Não é pecado cantar, não, tá? Eu não sei se fazem aqui, mas se faz, continua fazendo isso, não é? Mas pense do jeito certo. Não é esse irmão que eu estou vendo, é qualquer irmão que estiver aliançado dentro da membresia da igreja. É bom que eu o ame. Talvez eu não goste dele tanto quanto eu gosto do outro. Eu faço a diferença entre os dois verbos. Você não é obrigado a gostar de todo mundo do mesmo jeito, mas você tem que amar todos do mesmo jeito, com a disposição do mesmo sacrifício. É por isso que você é levado a pessoa para falar com ela. Talvez sim. Quer alguma técnica? Isso é fácil. O negócio das técnicas, tem um monte de livros escritos sobre isso, e você pode ver qual a que melhor se adapta a você. Mas você pode chegar, irmão, notei que eu sei muito pouco do irmão. Vai lá em casa, vamos tomar um café. Vamos jantar lá em casa? Abre a porta da sua casa, porque para você abrir a porta da sua casa, primeiro você tem que abrir a porta do seu coração. A primeira coisa, a hospitalidade, é a característica cristã. E deixa eu contar uma novidade aqui, que talvez muita gente não se lembre. Sabe, mas não se lembra. Hospitalidade é coisa de homem. Homem, não é coisa de mulher. Tanto que uma das qualificações para se tornar um presbítero é que seja hospitaleiro. É homem. Abra a porta da sua casa. Primeiro você abre do seu coração. Aí você chama aquela pessoa, aquela família que você ainda não conhece bem e que você sabe, eles estão precisando de ajuda. Esse irmão está querendo se desviar. Ao invés de você chegar lá já dando uma marretada na pessoa, nunca parou para falar com ela mais do que um bom dia, boa noite, ou Pai do Senhor, porque a gente gosta de falar assim, né? Que também não é errado, mas nunca fez mais do que isso. Talvez seja melhor você, vamos tomar um café juntos? E aí você vai ver que muitas barreiras que impedem você de aconselhar mutuamente caem por terra. Então, se você tem uma confessionalidade e se os membros da igreja se conscientizam de que estão alinhados pactualmente por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, nós começamos a nos ver não como membros da igreja, mas como servos naquela igreja, servindo uns aos outros. E que maravilha é quando um rapaz que pensa em se casar é convidado por 2 ou 3 homens maduros da igreja para conversar com ele sobre casamento. Talvez haja um rapaz, talvez haja uma moça que não tem o pai ou a mãe crente na igreja. Que bom será para essa jovem se algumas mulheres maduras da igreja chamarem-na, não para se replicarem nela, não para se reproduzirem nela, mas para verem Cristo ser formado naquela menina que agora vai se tornar esposa e mãe. Entendeu? Que bom, talvez ela não tenha uma mãe crente que vá conversar com ela, ou se vai conversar, talvez não tenha os mesmos valores.
Um amigo meu, filho vai se casar agora no mês que vem, a noiva dele é crente, o pai dela não é crente. E tem uns conceitos, você primeiro devia se formar, você primeiro devia ter uma carreira, você devia ser capaz de trocar o pneu de um carro, você tinha que, sabe, ele quer que a mulher faça essas coisas. Eu acho ótimo que uma mulher saiba trocar o pneu do carro, mas eu nunca vou deixar a minha fazer isso, a não ser que eu não possa. Mas a família do noivo dela é crente. E ela se sentiu amada, ela se sentiu adotada antes mesmo de casar, e ela se sentiu aconselhada. E ela se sentiu, inclusive, fortalecida para agir como crente com esse pai, não alimentando amargura, não alimentando raiva, deixando sempre a porta aberta para ele. Ela não sabe nem se ele vai no casamento. Toda tentativa de aproximação não funciona bem por causa dele. Mas ela está ali, agindo como crente. Por quê? Porque tem crentes em torno dela. São todos membros da mesma igreja, por sinal. Entendeu? Irmão, você não sabe que peso você pode tirar das costas de um irmão quando você se aproxima. Só para ouvir. E como é bom a gente aprender a ouvir, não é? Como é bom quando você tem alguém que ouve você, que não está tão interessado em mostrar os conhecimentos, não está tão interessado em resolver o problema, né? Que maravilha é. Observe uma coisa aqui no capítulo 3, olha só. Paulo começa o capítulo 3 dos Colossenses. Portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, não é? Juntamente com Cristo, e ele pensa nas coisas que são lá do alto, você morreu, a vida está escondida com Cristo, no verso 3, Cristo se manifestando, tudo que é em nós também vai se manifestar com ele, mas isso em glória. Então, agora, façam, pois, verso 5, façam morrer ou mortificai a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, no outro tempo, quando viver nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente tudo. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo, que se refaz, e o tempo verbal grego aqui significa continuamente, se refaz continuamente para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não na criação lá no Éden, mas a criação na nova criação, essa que o pastor leu em 2 Coríntios 5, 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, no verso 12, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, não é suportar de aturar, não, irmãos, é de dar apoio, tá? É de dar suporte, né? De você chegar ao lado para ajudar a pessoa. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoa. Acima de tudo isso, o amor é o vínculo da completude, que é o que a palavra perfeição significa aí. O amor, ele amarra tudo isso. Seja a paz de Cristo árbitro, ou aquele que, a palavra árbitro pode nos levar a pensar juiz aqui, é mais aquele que impõe as regras. Tá? O juiz é aquele que cumpre regras e faz com que elas sejam feitas. Mas esse aqui, a paz de Cristo, ela produz essas regras no coração, ela impõe essas regras. Não só impõe, como produz essas regras também. Estou passando bem rápido, como se fosse um mini exemplo de exposição bíblica. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, seja agradecido. Você foi chamado à paz, sim. Né? E aí vem, habite ricamente em vós, instruam-se e aconselham-se. Eu fico pensando, que Paulo parece estar trazendo vez por vez as mesmas coisas, né? Mas eu já aprendi sobre isso, e qualquer pessoa que está há muito tempo numa igreja sabe disso. É que seria uma maravilha se a gente pregasse uma vez e a pessoa aprendesse, né? Você falava sobre comunhão, aprendi. Você falava sobre evangelização, peguei. Você falava sobre amar a esposa sacrificial, opa, pronto, mudou. De hoje para amanhã já é outro marido em casa. Você sujeita ao seu marido. Bom, já pensou se fosse assim? Que maravilha? Só que aí não seria a terra, já seria o céu. Né? Não, irmãos, infelizmente a gente não aprende assim. A palavra de Deus tem que se repetir, é por isso que o evangelho é para nós. O evangelho é para os crentes. O crente precisa do evangelho, não no sentido de que ele agora vai entender o evangelho. Talvez esteja algum não crente que tenha conseguido passar pelo processo de membresia, foi batizado, daqui a pouco
está na igreja e só vai se converter depois. Mas, em geral, não é que você vai novamente aprender o que você não aprendia, mas o que é a ceia do Senhor? Não é o Evangelho, palavra de Deus sendo ali visivelmente colocada na nossa frente, tactilmente apanhada, né? Saborosamente experimentada, nossos sentidos estão todos envolvidos ali. Por que a gente faz isso? Não importando com qual regularidade, mas nós fazemos com regularidade. A gente precisa de ser trazido de volta àquela mesa onde nós só chegamos porque Jesus foi a uma cruz. A cruz para ele, a mesa da comunhão para nós. Entendeu? E você precisa aproveitar. Nunca venha para a igreja num dia de ceia como se fosse uma coisa banal. Sim, eu sei que a gente tem que enfrentar os erros, né? Transubstanciação, consubstanciação, presença real, essas coisas todas aí. Só que às vezes a palavra memorial pode nos esvaziar um pouco do sentido que está ali na ceia do Senhor. Não permita que isso aconteça, não. Algo muito espiritual está acontecendo naquele momento, a tal ponto, isso é sério, que Paulo chega a ensinar aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, que aquele que come e bebe, indignamente come e bebe, juízo para si. Você percebe? Isso não é dito do culto geral, mas é dito com relação à ministração da ceia do Senhor. E ainda diz mais, ele é mais explícito. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Que é o sentido do verbo dormir ali. Deus pode vir com disciplina àqueles que não compreendem e indignamente acabam participando da comunhão do corpo de Cristo, simbolizado na ceia, que é a comunhão não somente no que Cristo fez na cruz, mas naquilo que Cristo faz na igreja, que é o que você lê no capítulo 10. Assim como o pão é um só, partido em muitos pedaços, a igreja é um único corpo, ainda que dividida em muitos membros. Entende? Quando você come daquele pão, é como se você estivesse lembrando que aquele irmão que está junto de você não foi produzido como os pedacinhos de pão, que não foram produzidos um a um separadamente, eles foram produzidos como um só. Depois tiveram que ser partidos. Não é assim? Mas lembra, é uma coisa só. Seu irmão faz parte de você em Cristo Jesus. A união mística do crente com Cristo faz com que a gente tenha uma união pactual verdadeira e mística com os nossos irmãos. É por isso que excluir uma pessoa da membresia da igreja é algo tremendamente sério. Mas talvez seja ainda mais sério colocar uma pessoa na membresia da igreja. Membresia consciente é o ambiente certo para a gente se aconselhar mutuamente. 2 palavras para encerrar. A primeira, quero lembrar você os famosos textos uns aos outros nas Escrituras, e vou apenas passar por eles. Porque esses textos eles têm a ver com o seguinte: olha o que você é chamado a fazer nas Escrituras. Acolher, edificar, admoestar, honrar, exercer bondade, exercer compaixão, perdoar, instruir, aconselhar, como nós vimos, consolar, confessar pecados. Que bom quando a gente consegue confessar pecado no nome da igreja, né, pastor? Você sabe daquela irmã que confessou um pecado dela para uma irmã, e essa irmã não contou para ninguém, exceto para a melhor amiga, que também não contou para ninguém, exceto para a sua melhor amiga, que também não iria falar isso para ninguém, exceto para a melhor amiga dela. E se tivesse colocado no boletim da igreja, não teria dado tão certo. Quando é bom quando a gente pode confessar pecados e receber ajuda, ao invés de receber condenação. A igreja é um ambiente para isso. Orar e amar também. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Uns aos outros é o que você está buscando nesses versos, tá? Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Romanos 14:19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. É isso que você segue. Romanos 15:7.
Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Romanos 15, 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Gálatas 5,15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Isso é a coisa negativa que pode funcionar dentro da igreja. Gálatas 6,2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Efésios 4,32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Colossenses 3, o texto que nós lemos. 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Há cerca de 100 vezes essa pequena expressão reflexiva sendo usada no Novo Testamento, uns aos outros, uns aos outros. Esse é um bom estudo para você fazer. Pegar esses textos e reler. É o que você tem que fazer com seu irmão, é o que o seu irmão tem que fazer com você. E a segunda coisa, para terminar, irmãos, é uma palavra com relação à psicologia, e eu sei que isso vai ser abordado ainda, mas eu queria dar apenas uma palavra com relação à psicologia, aos profissionais que trabalham nessa área. Eu tenho na minha igreja pessoas que trabalham nessa área. A gente olha para todas essas áreas da mesma forma como a gente olha para uma confissão de fé ou para alguém que exerça advocacia, ou um médico. Entendeu? Não são palavras de Deus. A autoridade está aqui na palavra de Deus. Mas deixa eu colocar isso de uma forma mais ilustrada para os irmãos. A psicologia, por exemplo, para usar a palavra da forma mais geral possível, ela surge como disciplina mesmo lá pelos meados do século XIX ou na segunda parte do século XIX. Evidentemente, como tende a acontecer com toda disciplina humana, ela tem suas raízes muito mais longe do que isso. Mas não é aquilo que a gente vê hoje. Tem suas raízes já na filosofia mesmo, quando filósofos começam a pensar sobre as aflições da alma humana e como seria que a alma humana responde a essas coisas e situações assim. Ela está sempre muito misturada lá no início com filosofia e com religião também, né? Até porque muitas coisas são vistas naquele momento histórico como manifestações de algum tipo, que às vezes está completamente errados, né? Mas atribuíam alguma questão religiosa, e assim os filósofos e médicos, e geralmente as classes estavam misturadas, pensavam sobre isso. Não é meu ponto aqui tratar desse desenvolvimento agora. O que eu quero frisar é que tanto na história da igreja como um todo, como atualmente, pense nos países onde há perseguição ao evangelho. São mais de 300 milhões, nos diz o Ministério Portas Abertas. 320 milhões, eu não me lembro mais, de cristãos sendo perseguidos de alguma forma. Dentre esses, há um grupo que é perseguido de forma muito cruel. Tem um grupo de igrejas, e é grande o suficiente para merecer nossa atenção, que não pode se reunir como a gente se reúne. Para se reunirem com muita dificuldade que eles vão fazer. Essas pessoas são pessoas comuns. Essas pessoas são pais, mães, adolescentes, né? São pessoas que têm que lutar com várias situações, ela tem que lutar com medos que estão lá dentro, não é? Como essas pessoas ficam sem psicologia, sem um psicólogo? Como a igreja ficou ao longo de 2000 anos, mais ou menos, sem um psicólogo, sem uma psicóloga, sem um terapeuta, sem um psiquiatra? Os irmãos estão entendendo? Eu não sou absolutamente contra o uso dessas disciplinas, né? Como eu disse, eu acho que você trata essas disciplinas como qualquer outra área do conhecimento humano. O problema é que, com relação a essa área especificamente, muitos crentes parecem que
abriram mão da palavra de Deus e do Evangelho. E muitos pastores. Aquela divisão do ser humano, tricotomia, que eu não vejo nas Escrituras, eu conheço todos os textos, toda a argumentação, costumava ser, vejo isso. Ela surge muitas vezes, ou pelo menos ela surge na igreja já Irineu, mas ela acaba ficando, pelo tempo aí, ela é condenada, se não me engano, no Concílio de Constantinopla, e durante muito tempo quis aparecer, mas ela volta principalmente no século XIX, talvez por causa justamente do advento, da chegada da psicologia como uma disciplina específica. Tá? Talvez. Não me preocupei em estudar isso para esse momento aqui. A minha questão é que muitos utilizam isso para dizer o seguinte: o médico cuida do corpo, o pastor cuida do espírito e o psicólogo cuida da alma. A própria argumentação em si, essa distribuição, já é bastante fraca em si mesma. Né? Mas quando não houve isso, quando não havia psicologia, quando não havia um consultório de psicólogo, o que fazem os nossos irmãos na Coreia do Norte, na Eritreia? O que fazem os nossos irmãos aqui na Colômbia, em áreas onde a perseguição é forte, aqui na América do Sul? Como é que eles vivem? Como é que eles vão ser crentes? Como é que eles vão ser crentes completos, plenos? Não dá para ir num psicólogo, não dá para marcar. Ainda mais não dá para chegar lá e dizer assim, olha, que eu sou cristão, então muitas lutas. Opa, então, polícia, vem aqui, pega ele. Entendeu? Então, novamente, já disse, a minha igreja há pessoas que são treinadas nessas áreas, e são pessoas muito competentes, pessoas muito boas, crentes, né? Mas o meu ponto aqui é justamente quando a igreja começa a olhar para essa situação da forma equivocada e esquece que Deus deu tudo que você precisa para ser crente à igreja. Tem na igreja, é por isso que nós temos as capacitações espirituais de 1 Coríntios. Para citar só um dos textos bíblicos do Novo Testamento que trata do assunto. O pessoal vai chamar de dons espirituais. A palavra, em alguns momentos, nem existe no texto. A palavra dom. As capacitações, eu prefiro tratar assim, as capacitações que o Espírito Santo dá a cada membro da igreja que possibilita o aconselhamento mútuo. Entende? Então, não importa o que acontecer na igreja, e lembra do começo da minha palavra, haverá situações que serão difíceis mesmo, haverá situações que você não vai conseguir, nem o melhor conselheiro ou terapeuta do mundo vai conseguir uma boa saída ali, principalmente quando se é crente. Principalmente quando você é crente. Quando a gente não se rende aos valores do mundo, aos valores da cultura, da sociedade à nossa volta. Então haverá situações que realmente você vai fazer o melhor que pode. O que você faz com um casal que estava na igreja e separou-se, divorciou-se? Porque não conseguiram viver juntos. Não houve abuso de parte a parte, não houve nada, mas começaram a brigar demais, pronto, foram embora. E eles têm um filho. E aí, daqui a pouco, a mulher está casada com outro homem e tem um filho. E esse homem casou com outra mulher e tem um filho. Agora nós temos 3 crianças e temos 3 casais. O original e esses 2. Mas em algum momento eles entram numa igreja, ouvem uma pregação e percebem que pecaram, que erraram. Aí eles vêm. Talvez vão aquele pastor original lá. Talvez vão ao pastor de quem ouviram aquela pregação. Pastor, o que a gente faz agora? Nós cometemos um erro terrível. Nós nos separamos, ferimos um ao outro, ferimos muita gente, machucamos a igreja, ferimos o nosso filho. Agora ela está casada com um, já tem filho, eu estou casado com outra. Eu conheço a igreja e vai dizer, vocês têm que se separar e também não pode voltar a ficar junto, porque a lei diz que se já teve outro, não pode... Você está entendendo onde é que vai chegar isso? Talvez a igreja faça isso e pronto, ó. Eu dei aula na África na semana passada para uma turma de seminário. Estávamos discutindo em algum momento, o assunto era revitalização de igreja, mas você sabe, muitos assuntos surgem aí, e assuntos éticos surgem, né? Eu trouxe para eles porque queria ver ali em loco, com gente que está vivendo o problema, a questão da poligamia. E um aluno disse, pastor, meu pai tem 10 esposas. Eu sou crente, meu pai ainda não é, mas ele tem 10 esposas.
Mas em situações aqui, o que fizeram? O pastor, o missionário lá, só batizou a primeira esposa, os filhos da primeira esposa, e o resto não batiza, não participa da ceia, não se torna membro da igreja. Em outros lugares, eu não estou falando em tese, estou falando de situações reais que estavam ali. Manda embora. As outras esposas, manda embora. E é interessante que ali mesmo alguém disse assim, o Espírito Santo vai falar, essa pessoa tem certeza que com o tempo vai amadurecer, vai chamar a esposa, vai conversar e vai mandar embora aquelas outras, vai ficar só com a primeira. Aí eu coloquei para eles uma situação real, não em tese. Já houve aqui o caso de um sujeito que tinha 5 esposas. Eles todos se converteram, mas o pastor só batizou a primeira mulher, os filhos da primeira mulher, e disse que ele tinha que dispensar as outras 4. E ele fez isso achando que era isso que ele tinha que fazer. Agora você tinha um casal, 4 prostitutas. Porque numa economia patriarcal, ela não ia simplesmente sair em busca de um trabalho. Não tem isso. Dependendo da tribo, da etnia, do país onde isso aconteceu, não existe nada disso. O que você tem agora é uma mulher que vai passar fome com os 2, 3 filhos dela. E a única saída para ela vai ser vender o corpo para alimentar aquelas crianças. E aí? Coloquei para eles. Aí foi muito interessante ver que alguns deles, vendo aquela realidade, não tinham resposta, ainda mais aqueles que achavam que o Espírito Santo ia dar jeito em tudo assim. Não foi assim em Atos. Os apóstolos tiveram que aprender a ser igreja. Vocês não estão entendendo? Não, eu não vou dizer para você a solução disso, não. Fica aí, não. Estava esperando. E aí, pastor, o que aconteceu? Não. Eu sei que a gente adora uma fofoca, né? Mas não é esse o ponto aqui, não. O ponto é que as questões éticas, seja na África, seja aqui, que serão difíceis mesmo. Mas você não pode fugir delas. Meu irmão, você tem tudo o que você precisa. Desde que você creia no Evangelho e você mergulhe no Evangelho. Muitos de nós não estamos prontos a aconselhar, a fortalecer, a consolar, a encorajar, a exortar, a confrontar. Não é porque a gente não fez um determinado curso de aconselhamento, e há alguns muito bons. É porque a gente não conhece a Escritura, não conhece a palavra. É porque o nosso conhecimento do Evangelho ainda está muito ralo. Não pense. Porque a Escritura diz que você está totalmente preparado em Cristo. Ele te deu tudo o que você precisa. E o Espírito Santo está aí para isso exatamente. Você viu as consequências de ser cheio do Espírito Santo? Um marido que ama a sua mulher sacrificialmente. Uma esposa que se sujeita ao seu marido como Cristo sujeitou à igreja. Pais que amam os filhos e os tratam sem amargura, sem despertar-lhes ira e que os ensinam no caminho do temor do Senhor, da demonstração do Senhor. Filhos que se sujeitam a seus pais. É interessante quando Paulo fala sobre servos, pelo menos na carta a Tito, ele gasta muito mais tempo falando com os servos. Que situação era ser um servo, um escravo cristão, de um senhor não cristão? E Paulo não diz, chute o balde. A Bíblia não defende a escravidão, não pense que é isso. Paulo está instruindo crentes como serem crentes nas circunstâncias em que eles estão, e o que a Bíblia ensina é que você pode ser crente em qualquer circunstância. Desde o livro de Daniel você aprende isso. Paulo está ensinando é que você pode e deve ser crente em quaisquer circunstâncias. Paulo também lembra os senhores que eles têm um Senhor no céu e que os está observando e que vai levar muito a sério o modo como eles tratam os seus servos ou escravos. Não, você tem tudo o que você precisa. É estudar um pouco mais de técnica? Então, talvez a leitura de algum dos livros ali. Eu recomendo muito os boxes que a Fiel tem de aconselhamento. São atualmente, penso que 6 boxes com assuntos. Se é muito caro para uma pessoa comprar, quem sabe a igreja possa adquirir e colocar à disposição. Todos os assuntos ali divididos, não é? Abuso infantil, adultério, homossexualismo, medo da morte, luto, doença incurável. Como você se aproxima, o que você fala? Todos eles são fundamentados no Evangelho. Essa é uma boa leitura para ser lida, para ser discutida e dar a você talvez alguns mecanismos, mas nada disso vai funcionar se você não confiar que em Cristo você já tem tudo o que você precisava para o aconselhamento mútuo e criar uma cultura de aconselhamento
ela se forma quando nós temos uma cultura de membresia consciente na igreja. Deus nos abençoe. Eu vou orar e depois retorno a palavra a quem direi. Pai querido, nós nos apresentamos a Ti conscientes da nossa incapacidade, mas também conscientes da plena capacidade, do poder e de toda a autoridade que há em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, abençoa-nos aqui, a mim e aos meus irmãos, para que nos ofereçamos a Ti, Senhor, como diz a Tua palavra, como instrumentos de justiça, para que sejamos a mão de Cristo para levantar o irmão que está caído dentro da igreja. Para que sejamos, Senhor Deus, a boca de Cristo, a boca que fala as Tuas palavras para aquele que está querendo se desviar. Para que sejamos os olhos de Cristo, Senhor, que olham com compaixão aqueles que estão em sofrimento e ainda assim mantendo a sua fé com fidelidade. Enfim, que sejamos Cristo uns para os outros, Senhor, expressando Cristo. Possamos ver Cristo uns nos outros e assim sermos instrumentos para que a Tua igreja seja fortalecida e apresente ao mundo uma alternativa para todo desespero, para toda ansiedade, para toda a loucura que está à nossa volta, Senhor. Que o mundo olhe para dentro desta igreja local aqui e veja esperança. E uma esperança que não morre quando as circunstâncias mudam, mas que permanece para toda a eternidade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.